Temos que ser muito francos. Banrisul está melhorando enquanto investimento que paga dividendos. Algumas métricas, infelizmente, ainda estão andando de lado, mas outros pontos principais aqui em relação ao seu acionista estão sendo muito bem desenvolvidos. Vamos conversar sobre o quarto trimestre de 2022 e, por que não, um geralzão em relação ao ano passado. E no final a gente vai abordar algumas métricas relacionadas ao fato de comprar ou não para você colocar na sua carteira pensando no longo prazo. Vamos lá? Para quem ainda não sabe, eles saíram de uma simbologia, né, uma identidade visual antiga e agora eles estão com essa aqui, tentando trazer ali no azul a história e a sua essência, que era a cor padrão, esse roxo aqui relacionado à modernidade e também à sustentabilidade. Se a gente for olhar aqui alguns destaques, fiquem atentos, você já começa a entender um pouquinho se tem um bom resultado ou não para ser lido. Aqui eles estão colocando basicamente aqui carteira de crédito, índice de inadimplência, custo de crédito, crédito rural e crédito consignado. Nós vamos abordar logo de cara, tá? Crescimento do rural cresceu, o consignado também cresceu, no total a carteira de crédito teve um crescimento aí de quase 20%. Inadimplência ainda continua extremamente baixa. Nesse vídeo hoje você vai entender por que isso daqui é uma excelente vantagem, mas talvez também seja o grande responsável de um grande defeito do banco. O custo de crédito está praticamente de lado. Lucro líquido, infelizmente, ele caiu bastante e aqui eles não foram tão transparentes em relação ao acumulado do ano, mas a gente vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. Margem financeira crescendo razoavelmente. E aqui é aquela velha premissa, né, de que as fintechs lá em 2019 iriam acabar com os bancos por conta das suas receitas de tarifas e serviços. Aparentemente não, né? A receita dos caras aqui está girando em torno de R$500 bilhão. Vai muito bem. Vamos abordar o principal assunto, a carteira de crédito. Ela está sim crescendo ano após ano, trimestre após trimestre, com um crescimento em relação a dezembro de 2021 com dezembro de 2022, quase 20%. Cresceram em várias vertentes, pessoa física, no crédito consignado 8%, crédito pessoal subiu bastante, 40%, pessoa física também cresceu ali 27%, contas devedoras 14%, e aqui cabe um momento especial para falar sobre o rural, que teve ali uma expansão de 62%, algo importante, né, dado que na região sul nós temos essa atividade, e no país como um todo, né, o nosso carro-chefe, e ali pode sim trazer uma perenidade e alguns aspectos bem saudáveis para o banco, enquanto um credor. Imobiliário também cresceu aí quase 20%, 19%. Destrinchando um pouquinho mais, então o crescimento foi de 62% e essa qualidade de crédito já chama bastante atenção. NPL acima de 90 dias, usando um português bem direto e reto, é a quantidade de caloteiro. Desculpa, mas é o termo que a gente utiliza nas ruas, né? O NPL ele vai traduzir o quê? Qual é a porcentagem das pessoas que pegam esse dinheiro emprestado com o banco, pessoas ou empresas, tá? E qual que é essa porcentagem que não paga, ou está em atraso, né? Acima de 90 dias, melhor dizendo. Então, se eles têm ali uma qualidade de 0,31% em relação ao NPL acima de 90, significa que 99,69% das pessoas e empresas que pegam dinheiro emprestado pagam direitinho em dia. Isso é muito bom. É uma saúde financeira muito boa nesse perfil de cliente. Pronaf, Pronamp e outros, nós estaríamos aí subdividindo a questão do tipo de categoria, né, dependendo daquele produtor. Lembrando que o Pronaf aqui ele vai valorizar muito a questão da agricultura familiar, então, que é o que representa aí o carro-chefe nessa segmentação. O plano safra para o ciclo 22-23 está estimado em 7 bilhões e, de acordo com a teleconferência deles, há uma possibilidade até desse valor ser expandido, tá? Eles baterem a meta. Isso aqui foi só um a mais para trazer para vocês, mas eu gosto disso. No site do Banrisul vocês conseguem ali a descrição de cada um desses pequenos subgrupos em que eles atuam, eles apoiam. É interessante a gente ficar sabendo disso. Indo agora para a qualidade de crédito, né? Até porque não adianta crescer se você não tem qualidade. Então vejamos que o índice de inadimplência como um todo da carteira está em valores extremamente saudáveis, 1,6, destoa demais dos outros bancos e também do sistema financeiro nacional. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê que isso aqui acontece, tá? Não é que eles tenham uma qualidade surreal na avaliação dos seus devedores, não é isso.
é o tipo de crédito que eles vão conceder. Um ponto bacana também de mostrar aqui é o índice de cobertura, está bem saudável, acima dos seus 300%, mantiveram isso de maneira bem constante, então parabéns, que é um ponto positivo. E vamos falar um pouquinho de rating, de classificação, duplo A até C, que são pessoas ou empresas, né, que trazem aí um risco pequeno de inadimplência. Hoje esse grupo aí, indo do duplo A até o C, né, então AA, A, B e C representam 93% da carteira, algo que chama bastante atenção, porque é numa situação de desmantelamento na questão da nossa estrutura financeira nacional, eles estão bem protegidos, já que a chance de ser atingido ela é bem pequena. Não precisa se preocupar, que você não vai precisar ler toda essa tabela aqui, mas eu quero trazer uma informação nova, né? A gente sempre tenta trazer além do óbvio. Quando a gente faz uma classificação de risco, você consegue ter do duplo A até o H. Então, por algumas orientações, algumas diretrizes do Banco Central, você consegue entender o quanto que você precisa ter de PDD. Lembra aquele provisionamento dos devedores duvidosos? Então, que Santander, Bradesco e outros grandes bancões estão sofrendo por conta do efeito Americanas. Primeiro ponto aqui que eles gostam de falar é: Banrisul não está exposto a esse tipo de empresa. Eles não atuam tanto nas grandíssimas empresas do nosso país. Tudo bem, é uma opção de mercado. Mas vamos voltar aqui para o risco. Quando você tem o nível duplo A, a provisão requerida pelo Bacen, pelo Banco Central, é de 0%. Porque a probabilidade do cara te dar um calote ela é muito pequena. Então, né, você não vai provisionar absolutamente nada. Quando a gente vai para o A, é 0,5%, também muito irrisório, e eles guardaram um pouco, sim. Vamos pular um pouquinho. No C, fica fácil que eles provisionam aqui 10%. Então, se eles têm uma carteira de 736 milhões, fazendo uma continha simples, 10% desse valor é 73 milhões. Exatamente o valor que eles estão provisionando. Então, percebam que eles seguem isso aqui à risca, e o provisionamento em relação aos devedores que estão classificados como H teria que ser de 100%. Ou seja, 1,6 bilhão de reais concedidos como crédito, é necessário que você tenha 1,6 bilhão de reais provisionados. E eles estão fazendo. Aí você fala, pô, Bruno, é uma quantidade muito grande por conta desse perfil de clientes de alto risco. Então, o provisionamento de Banrisul em relação a esse pequeno grupo é de 67% de tudo que eles estão guardando na carteira, o tal do PDD total. Mas qual que é a relevância na carteira como um todo? Apenas de 3,3%. Percebeu como que o risco ele é bem controlado? A exposição desses grandes devedores, ou possíveis, né, potenciais devedores, é de 3,3% e eles estão provisionando tudo. Caso isso não se consolide para o futuro, ou seja, caso essas pessoas paguem adequadamente, esse provisionamento se transforma em lucro para o seu acionista. É maravilhoso. Voltando então para os slides padronizados, a carteira de crédito hoje ela tem uma exposição a 51% em pessoa física, e é aí que vem o pulo do gato para você entender. O total da carteira está girando em torno aí de seus 49, 50 bilhões de reais. Uma carteira interessante. E olha o peso do crédito consignado, 20 bilhões. Então, 20 bi dividido por 50, a gente tem uma exposição de 40% de toda a sua carteira está exposta a uma modalidade de crédito, que é o consignado, em que existe ali uma segurança muito grande para quem está provendo o dinheiro, ou seja, para o banco. Já que você tem uma segurança grande, uma exposição a um risco muito pequeno, e isso se reflete na inadimplência baixa, provavelmente eles terão uma chance de uma rentabilidade maior também mitigada. O que eu quero dizer? Quando você tem um crédito consignado, naturalmente a taxa de juros ela tende a ser menor. E isso pode comprometer um pouco o índice de eficiência do banco, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Entendam o seguinte, não é porque Santander tem uma exposição muito grande a um perfil um pouquinho mais arrojado que ele vai ser sempre mais rentável. Não é isso. A exposição ao risco ela está relacionada à possibilidade de um retorno maior. O Banrisul ele é muito conservador nesse aspecto. Então ele prefere ficar com um risco menor, mesmo que você tenha uma possibilidade de rentabilidade menor também. Não estou criticando, é só uma decisão do modelo de negócios dele. Se você gosta disso, se você se sente confortável, seja bem-vindo a comprar uma ação deles. Se você entende que isso aí mostra uma ineficiência muito grande e você pode apostar, ou melhor dizendo, né, usando o termo mais correto, investir de maneira madura e responsável em outros bancos,
maiores também, você pode estar exposto a um risco controlado. Isso aí é uma decisão particular, tá bom? Mas vamos dar seguimento um pouquinho mais aqui. Como eu tinha adiantado para vocês, eu gosto dessa tabela aqui porque ela mostra a concentração das grandes empresas. Nós temos aqui uma concentração de menos de 10% nessas grandes empresas, nesses grandes conglomerados. E lembrando que PJ representa aí 23% da carteira como um todo. Não é uma exposição muito grande, né? Então a exposição acaba sendo mesmo a questão de pessoas físicas e do setor rural. Muito bom, muito bom. Bom, vocês perceberam que nós ficamos aqui praticamente apenas falando de crédito, não tem jeito, é a principal via aí que você precisa manter seus olhos muito atentos para que você perceba alguma distorção muito grande em relação aos bancos, mas existem outras linhas, sem dúvida nenhuma, e outras interpretações complementares. E é isso que a gente vai falar agora. Porém, se você já está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso faz muita diferença para a gente, e também, por que não, compartilhar com seus amigos. Combinado? Ah, e outra coisa, caso você queira aqui alguma comparação do Banrisul com algum banco, embora nós temos que ter algumas premissas, né, para fazer alguma comparação, deixa aí no comentário. Se você quiser uma comparação com o Banco ABC, não sei nem se é possível, né, ou com um grande bancão como o Banco do Brasil, que está exposto ao rural também. Enfim, deixa aí como sugestão que a gente vai acabar fazendo com certeza o que vocês falarem, tá bom? Voltando aqui, margem financeira, eles fazem uma leitura, na minha percepção, um pouco forçada, né, do terceiro TRI por quarto TRI do ano passado, um crescimento de 11% e estão falando que está crescendo. Não, não está. Tá? Sinceramente, se você for olhar com uma lupa um pouquinho mais abrangente, perceba que está muito estável isso aqui. 1.1, 1.1, 1.1, 1.1 e 1.2. Está de lado. Né? A margem financeira não está variando tanto, não. Não é tão bom, mas também, vamos ser bem francos, não é ruim. Então, vida que segue. Em relação às despesas e receitas, quando a gente fala de tarifas e serviços, que definitivamente eu espero que não tenha nenhuma pessoa mais que investe no setor de finanças ou de bancos que caia naquela narrativa, né, das fintechs que os bancos iriam ter que acabar com isso aqui. Não acabou. R$500 bilhão em um trimestre é muita coisa de receita, tá? É óbvio que isso aqui não vira lucro líquido, né? Mas tá girando uma grana muito forte ainda nesse segmento. E um ponto importante de falar aqui são as despesas administrativas ajustadas. Como é que a gente faz essa comparação? Bate o olho no IPCA, por exemplo. Se você tiver uma despesa crescendo mais do que o IPCA, talvez não seja tão interessante. Nós queremos uma correlação muito forte com a inflação. Se for possível até menor, ótimo. Mas é bem difícil, tá? É bem raro. Olhando aqui, eles colocam os referenciais IPCA, dissídio e o próprio IGPM. Se você quiser utilizar cada um deles, você pode usar. Mas vamos olhar para os outros bancos. Nós tivemos aí crescimento das despesas administrativas em bancões com 2 dígitos, acima de 10%, se eu não me engano, 12%. Então, nessa ótica, a Banrisul está de parabéns. Ficou bem próximo do IPCA, então é algo que não pode ser ignorado, não. Mostra uma boa gestão, pelo menos de despesas. Conclusão, falamos bastante sobre receitas em diversos aspectos, falamos também das despesas e chegamos aqui a uma triste conclusão de que o lucro líquido caiu 20%, comparando ano a ano, 21 com 22. Em 21 nós tivemos quase 1 bilhão de lucro e agora, no passado recente, 700 milhões. É algo que a gente tem que ficar atento, tá? Se isso aqui vai ser um comportamento ou se isso foi apenas algo pontual. Eu imagino, e a perspectiva do mercado também está dizendo que vai andar um pouquinho de lado com uma leve recuperação. Mas não somente o lucro líquido que a gente tem que olhar, mas sim, tá? Ele é o grande dado importante para aquele que gosta de dividendo, já que o dividendo vem do lucro líquido. Vamos olhar a eficiência, que para mim é uma das principais métricas que você tem que olhar para um banco. Para quem ainda está um pouco confuso, índice de eficiência, quanto maior, mais triste você fica, e quanto menor, mais feliz você fica. Não é tão intuitivo assim, mas saibam. Dezembro de 21 estava gerando em torno de 58%, algo que já não é bom. Tá? Empresas boas estão gerando ali em torno de 40 abaixo, 45 abaixo, eles estavam perto de 60. E de lá para cá foi subindo até 64,8%, algo que realmente não chama a atenção, não é bom, mas agora estão mostrando uma pequena melhora nisso aí,
ainda longe do que gostaríamos, 63,5, mas vamos acompanhar. Se isso aí continuar numa tendência de baixa, ficaremos mais interessados, mais felizes com esse tipo de desempenho. Vamos para as notícias boas. Houve durante a teleconferência uma discussão, uma pergunta em relação à previsibilidade dos seus pagamentos, dado que o Banco do Brasil tinha soltado mais ou menos 3 ou 4 dias antes todo o pagamento, todo o cronograma que eles iriam fazer. Daí eles falaram, poxa, Banrisul podia fazer isso também, né? E sim, eles apresentaram, achei isso muito bacana, data de anúncio, data da base acionária para você ter aquela ação, a famosa data com, a data ex e a data do pagamento. Aqui eu gosto desse ponto porque mostra transparência, mostra previsibilidade. Então você, acionista do Banrisul ou pessoa que tem interesse em investir, saiba que são esses dias aqui que você tem que colocar na sua agenda, porque você vai receber uma grana boa de Banrisul. Outra coisa também bacana é que eles definiram um payout de 50%. Tá? Payout de 50%, lembrem-se, de R$100 que eles terão de lucro líquido do ano, R$50 vai diretamente para os seus acionistas. Então, nós gostamos disso. Algo claro, transparente e já com data definida. Outra informação muito boa que saiu no mesmo dia 10 de março, pagamento de juros sobre capital próprio referente ao primeiro trimestre de 2023. Nós temos várias classes de ações de Banrisul, 3, 5 e 6. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo técnico explicando todas essas classes, como é que elas funcionam, algumas armadilhas que você pode cair quando for comparar esses pequenos grupos aí, deixa aqui no comentário que a gente pode fazer. Vai ser provavelmente um vídeo mais curto, técnico, mas você não pode ter esse tipo de dúvida. Tá? Eu acho que é importante e faz parte do seu conhecimento básico em relação ao investimento de ações. Bom, juros sobre capital próprio, como nós sabemos, tem ali uma incidência de imposto de renda de 15%. Então foi anunciado 36 centavos, quando você coloca os 15%, nós chegaremos aí a 31 centavos por ação. Como já foi anunciado na tabela, dia 15/3 é a data com e a data do pagamento dia 30/3. Então esse vídeo provavelmente vai ao ar no dia 15, na própria data com. Espero que você tenha comprado, se você é acionista, para que você possa aproveitar esse dividendo. Claro, temos que olhar outras métricas, se está barato ou não, e já que a gente está falando disso, vamos pedir ajuda para a plataforma do AGF+. Nesse slide, eu gosto muito de falar porque visualmente você já tem uma noção se vale a pena ou não para comprar o Banrisul. Lembrem-se, toda avaliação ela tem um aspecto objetivo, que são os números, e também um lado subjetivo. Aquele modelo de negócios te agrada? A governança ela é boa? Os projetos, os investimentos, o comportamento ante a nossa situação nacional está bem adequado? Entendam isso, tá? Isso aí é fundamental. E também depois você pode olhar para os números e falar assim, poxa, aparentemente aqui, como a cotação hoje ela está abaixo do preço teto projetivo e do preço teto médio, há um entendimento que, sim, está muito interessante para você adquirir ações deste banco. Outro argumento que pode te ajudar nessa tomada de decisão, eles colocam esse gráfico também, acho bem legal, que é justamente aqui o acompanhamento do lucro líquido e também uma correlação, um ajuste em relação à cotação. Desse lado do gráfico, tem aqui as cotações, e desse lado do gráfico, o lucro líquido da empresa ano a ano. Percebam o seguinte, quando você tem uma queda do lucro, aparentemente a cotação também caiu um pouquinho. Quando o lucro começa a subir, que é essa linha roxa contínua, a cotação tende a acompanhar também. E aí que vem aquela famosa frase, cotação segue lucro. Então, esse é um ponto bacana de você enxergar. Quando você tem a cotação abaixo daquilo que é equivalente em lucro líquido, talvez seja um momento interessante de comprar. É um outro argumento, não é apenas o único. Porém, quando você tem um movimento contrário, a cotação está acima daquele lucro líquido do ano, talvez não seja muito interessante, porque um dos entendimentos é a ação está muito cara, pensando nessa perspectiva. E hoje, pensando no finalzinho de 2022 e início de 2023, novamente essa distorção falando a favor da compra. A cotação ela está menor, proporcionalmente falando, do que o lucro líquido apresentado pela empresa. Um outro argumento que também você tem na plataforma do AGF é o histórico do dividend yield anual. Quanto que ela pagou de dividend yield referente àquele ano, àquela cotação do ano.
8%, 7% interessantes, 4 e 5 nem tanto, 7%, 4%, 6%, 11%. Então de 2015 até 2022, nós tivemos aí provavelmente uma média acima dos 6%. Então esse é um terceiro argumento que você consegue olhar rapidamente na plataforma do OGF. Lembrem-se, de novo, toda uma avaliação global, tá certo? E se você quiser testar essa plataforma durante 30 dias sem gastar nenhum centavo do seu bolso, é só você clicar aqui no link aqui embaixo e aí você vai poder testar todas as funcionalidades. Eu acho bem bacana, bem interessante, faço propaganda daquilo que eu uso e daquilo que eu acho útil para a minha vida enquanto investidor. Então era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Hoje é um vídeo sobre uma empresa que eu não invisto, não tenho muito interesse. Minha maior posição é o Banco do Brasil, vocês sabem, para quem acompanha aqui, eu gosto muito desse banco, inclusive em março agora eu comprei mais Banco do Brasil, vamos ver como é que vai ser o finalzinho do mês, mas não dá para negar que o histórico de Banrisul ele é muito bom. Ele paga uma boa remuneração para o seu acionista, embora os números não sejam tão agradáveis assim. Então, vai muito do perfil do investidor. Eu, por exemplo, né, nunca pisei numa agência do Banrisul e provavelmente nunca vou pisar. Então, como é que eu vou investir em algo que eu não tenho nenhum vínculo, nenhuma relação? Eu nem moro na região onde eles atuam, então é complicado. E os números, alguns que eu fico muito interessado como índice de eficiência, eles não me agradam. Então, para mim, na minha perspectiva, na minha estratégia, eu estou fora. Mas sim, nós temos várias questões que fazem com que alguns investidores comprem mais Banrisul. Tá? Falamos de preço, de resultados, de remuneração acionista, transparência, cronograma, payout. Acho que isso aqui é importante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like de novo. E como final aqui, uma sugestão para vocês, nós deixaremos o Banco do Brasil para que vocês possam comparar um grande banco que age nacionalmente e um banco já bem mais regionalizado como o Banrisul. Até o próximo vídeo.